Se eu perguntasse agora qual é a forma mais inútil de Dragon Ball, aposto que cada um de vocês pensou em uma resposta diferente. Alguns devem estar gritando Super Saiyajin 3, outros talvez pensaram em Super Saiyajin Deus, mas a verdade é muito mais surpreendente do que você imagina. E antes de começar, deixa eu esclarecer uma coisa. Não é o Super Saiyajin 3. Eu sei que essa transformação tem seus problemas, mas inútil, longe disso. Olha, o Super Saiyajin 3 incomoda muita gente porque apareceu meio do nada, sem aquele desenvolvimento épico que tivemos com o Super Saiyajin comum em Namekusei. Mas, mesmo assim, a forma teve sua utilidade. Quando o Goku usou contra o Majin Buu, ele conseguiu ganhar tempo suficiente para o Trunks ir até a Corporação Cápsula e pegar o radar do dragão. E tem mais, o Gotenks também usa o Super Saiyajin 3 na luta contra o Super Buu depois de sair da sala do tempo. Sem essa transformação, o Gotenks e o Piccolo não teriam conseguido escapar da dimensão onde estavam presos. Se isso não tivesse acontecido, o Buu teria destruído a Terra. Além disso, o Super Saiyajin 3 deixou o Gotenks forte o suficiente para segurar o Buu até o Gohan chegar com todo aquele potencial liberado. Então vamos estabelecer os critérios aqui. Para uma forma não ser considerada inútil, ela precisa ter pelo menos uma dessas duas coisas: importância narrativa ou conquistas reais. Pode ser uma vitória em combate, pode ser ganhar tempo crucial, pode ser abrir portas para o desenvolvimento da história. Se a transformação fez pelo menos uma dessas coisas, ela escapa da lista das mais inúteis. Agora vamos falar de outra transformação que muita gente considera inútil: o Super Saiyajin Deus. Essa forma apareceu do nada no anime, não teve construção ao longo de várias sagas. E pior, ela perde a luta de estreia e é substituída logo na saga seguinte pelo Super Saiyajin Blue. Então é inútil, certo? Errado. E tem algo importante sobre o Super Saiyajin Deus. Essa forma tem conquistas concretas que muita gente ignora. Ela conseguiu entreter o Bills por tempo suficiente para que ele desistisse de destruir a Terra. Mas o mais fascinante aconteceu durante a luta. Após a transformação de Super Saiyajin Deus acabar, o Bills percebeu algo incrível. O corpo do Goku tinha absorvido aquele poder divino. Mesmo voltando para o Super Saiyajin comum, o Goku manteve o mesmo nível de força que tinha como Deus. O corpo dele se acostumou com aquela energia divina e incorporou ela. Por isso, o Goku não precisou mais da transformação divina para continuar lutando no mesmo nível contra o Bills. O Super Saiyajin dele agora era divino. Isso criou o que chamam de Saiyajin além de Deus. A forma base do Goku e todas as transformações dele ficaram muito mais poderosas por causa dessa absorção da energia divina. Do ponto de vista narrativo, o Super Saiyajin Deus mudou tudo. Ao conseguir essa nova forma, o Goku e todos os outros guerreiros perceberam que ainda era possível ficar muito mais forte. Aquele limite de poder que parecia impossível de ultrapassar em Dragon Ball Z acabou sendo quebrado. Isso abriu caminho para todas as transformações e níveis de poder que vieram depois. Na prática, o Super Saiyajin Deus substituiu completamente o Super Saiyajin 3. O anime deixa claro que o Deus é muito mais eficiente e poderoso. Agora, vamos falar do Super Saiyajin Blue. Não vale a pena gastar muito tempo nisso porque ele simplesmente não é uma forma inútil. Ele existe há tempo demais e foi usado para vencer ou segurar inimigos importantes. O Super Saiyajin Blue forçou vários inimigos a evoluírem para conseguirem superá-lo. Agora, a evolução Blue do Vegeta é outra história. Essa forma apareceu no anime de Dragon Ball Super e é desbloqueada durante o Torneio do Poder. No anime, isso é apresentado como a forma de quebra de limite do Vegeta, que ele alcança no próprio caminho enquanto o Goku vai atrás do instinto superior. Muita gente não gosta dessa transformação porque ela simplesmente não é interessante. Ela é praticamente uma repetição do Super Saiyajin Grau 2. Mas, sendo justo, a forma como o Vegeta desbloqueia não é terrível. Vem da promessa que ele fez ao Kiabi de vencer o torneio e usar as super esferas do dragão para reviver o universo dele. Ao focar no peso dessa promessa e no orgulho como príncipe dos Saiyajins, o Vegeta quebra a casca do limite interno dele. Diferente de outras transformações movidas por raiva, essa foi movida por determinação e dever. No Torneio do Poder, essa forma ajuda o Vegeta a eliminar oponentes importantes e contribui para a equipe do Universo 7 seguir na competição. Não é muito, mas definitivamente não é inútil. E se estamos falando do que é basicamente Super Saiyajin Blue Grau 2, precisamos falar dos outros graus de Super Saiyajin. O Super Saiyajin comum todo mundo já conhece. Foi a primeira transformação e a base para todas as outras. Agora, os graus 2 e 3 são outra história. O grau 2 é o Super Vegeta, músculos maiores e mais poder, mas gasta muita energia. Já o grau 3 é o Super Trunks, músculos gigantescos, força bruta absurda, mas adiciona o problema de velocidade reduzida. O Super Vegeta, apesar dos problemas
problemas de gasto de energia, tinha poder suficiente para derrotar o Cell na segunda forma. O problema foi que o próprio Vegeta deixou a arrogância falar mais alto e permitiu que o Cell se tornasse perfeito. Já o Super Trunks não tem nada disso, por causa daquele problema de velocidade. Então essa deve ser a forma mais inútil de todo Dragon Ball, certo? Bem, o Goku já tinha encontrado essas formas treinando na Sala do Tempo e decidiu não usar exatamente pelos mesmos defeitos que citei. Elas servem para mostrar que força bruta sozinha não resolve. A melhor conquista do Super Trunks em batalha foi usando como distração durante o treino com o Vegeta no anime, mas a importância narrativa da forma não deve ser ignorada. Honestamente, ela é a maior candidata para a forma mais inútil que discuti até agora. Falando do Trunks do futuro, tem uma forma que muita gente esperava ver, o Super Saiyajin Rage. A forma aparece sem muita explicação e parece existir só para vender brinquedo, mas ela tem conquistas reais. Naquele treino com o Vegeta, o Trunks percebe a energia azul do Super Saiyajin Blue e entende que é um poder divino. Depois que o Vegeta disse que ele precisava olhar além da ameaça, o Trunks decidiu ficar mais forte sozinho. O Super Saiyajin Made mistura a aura de Super Saiyajin com a aura azul, sendo a tentativa do Trunks de replicar o Blue, e a forma teve conquistas. Ela permitiu que o Goku e o Vegeta escapassem quando o Trunks segurou o Black e o Zamasu, e principalmente foi crucial para o Trunks dividir o Zamasu ao meio com sua espada. Então, chamar de inútil tá longe da realidade. Agora, o Gohan Místico. Na saga Buu, ele tinha poder suficiente para destruir o Buu completamente. Estava dominando a luta de forma absurda, mas ficou confiante demais, arrogante, e isso custou caro. Essa arrogância deu espaço para o Buu criar um plano e absorver o Gotenks e o Piccolo, virando a luta completamente. Em Super, consegue vitórias do Torneio do Poder. Uma forma que representa o potencial do Gohan faz todo sentido narrativamente. O Zarbon tem uma forma monstro que derrotou o Vegeta na primeira luta e ativou o Zenkai dele, crucial para o desenvolvimento da saga. Definitivamente não é inútil. E se você não quer que eu te desintegre com o meu Hakai, deixa o like agora e se inscreve no canal. Comenta qual você acha que é a forma mais inútil. Agora, os verdadeiros candidatos. A forma Namekuseidin gigante do Piccolo. Se esse vídeo fosse feito há alguns anos, essa seria a mais inútil. Não tem ganho real de poder, e o único uso em combate foi o Goku aproveitando para resgatar o Kami-sama. Mas no filme Super Hero, o Piccolo usa a forma gigante junto com o Orange Piccolo para conter temporariamente o Cell. E quando o Piccolo estava prestes a ser derrotado, isso despertou a fúria do Gohan e trouxe a transformação bestial. Ficar gigante ajuda muito quando você luta contra um oponente que também é enorme. Depois tem o Buu Piccolo. Quando o Buu absorveu o Gotenks e Piccolo, a fusão do Gotenks era a absorção dominante, mas depois que a fusão acabou dentro do Buu, o Piccolo se tornou a absorção dominante, criando essa forma. É uma redução drástica de poder, que permitiu o Goku deixar o Buu para o Gohan. Se fosse o fim do Buu, seria inútil, mas a inteligência do Piccolo, razão pela qual foi absorvido, leva ele a absorver o Gohan no calor do momento, o que foi ainda pior. Mesmo feita para ser inútil, acabou sendo boa para o Buu. Agora, finalmente, a forma que considero mais inútil de Dragon Ball, e é engraçado, também tem a ver com o Piccolo. Para mim, a mais inútil é a forma de potencial liberado do Piccolo, o Piccolo despertado. Essa forma deveria fechar a distância entre ele e o Gama 2, um oponente no nível do Goku e Vegeta, mas ele só perdeu menos feio e ainda ia morrer. O poder não foi suficiente. A pior parte é que ela nem precisava ser uma forma. O Kuririn, o Gohan criança e o Dendê tiveram potenciais liberados pelo grande patriarca, mas não viraram transformações. O Piccolo teve através de um desejo e virou transformação. Ao criar uma forma nova, isso quebra as expectativas sobre o que o Shenlong quis dizer com o extra, mas o custo é a criação da forma mais inútil de Dragon Ball, uma forma que não derrotou o inimigo para o qual foi criada e é instantaneamente substituída por Orange Piccolo, muito mais poderosa e narrativamente significante. Se quiser pensar de um jeito engraçado, o Shenlong deu a forma laranja porque sabia que o Piccolo não tinha potencial daquele jeito, tão triste quanto é engraçado. Então é isso, Piccolo despertado é a forma mais inútil de Dragon Ball. Essa foi minha análise completa sobre as transformações mais inúteis da série. Muitas formas que parecem inúteis na superfície acabam tendo sua importância narrativa ou conquistas em batalha, mas o Piccolo despertado realmente não conseguiu escapar desta lista. E aí, você concorda com essa escolha? Ou acha que tem alguma outra forma que merecia esse título? Deixa nos comentários qual você considera a mais inútil. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Valeu por assistir e até a próxima!